Sobreviver dá muito trabalho. Pronto, começou. Ah, gente, acho que eu vou compartilhar a tela. É tão bonitinha a imagem que ela mandou. Deixa eu ver se eu consigo. Onde é que essa imagem tá? Tá gravando? Porque senão a pessoa... Boa tarde, gente. Estamos iniciando mais um estudo, né, do movimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão do Grupo de Estudos e Pesquisas da Educação em Paulo Freire, do Rio Grande do Norte. Eu me chamo Daiane, sou estudante junto com as meninas e a gente está aqui no movimento de estudo, né? Quando iniciamos a live, acabei sendo pega de surpresa e peço desculpas. Então, agora eu vou compartilhar aqui, a gente vai iniciar a acolhida, né? A professora líder daqui a pouco entra na sala para acompanhar também com a gente. E aí eu vou tentar compartilhar com vocês um imagético que Joséane Santos enviou a proposta de. Como é o nome? A acolhida foi dela e ela enviou um imagético, né? Aí eu vou ver se eu compartilho com vocês, porque eu achei tão linda a imagem. É uma imagem daqueles livros de fábulas. Tanto que quando eu vi, eu disse, Joséane, essa imagem é de um livro de fábula? Aí ela disse, isso eu percebi. E aí, meninas, como é que vocês estão hoje? Tudo deles, nada nosso. Ansiosas? Érica tá aí, né? Tá. Achou. Vocês conseguem ver direitinho? Sim. Era pra ter cortado a imagem, gente. Mas aí, o que é que diz aqui, né? E o Tico e a favela. Lá, dizia. De cima, parece colcha de retalho. Um telhado costurado no telhado do vizinho. De frente é igual, roupa de espantalho. Paredes coloridas, juntadas em desalinho. Gosto mesmo é das pipas no céu. Naves, mumbembes, passarinhos de papel. E as crianças, sempre elas, jogam futebol no barranco, machucam as canelas, correm, cantam, fazem ciranda nas ruelas, levantam brinquedos de lata, dormem à luz de velas. Enfrentam com candura, esperança e sorrisos todas as mazelas. Eu vou ler de novo, para a gente absorver. O tico, teco e a favela. De cima parece colcha de retalho, um telhado costurado no telhado do vizinho. De frente é igual roupa de espantalho, paredes coloridas juntadas em desalinho. Gosto mesmo é das pipas no céu, naves, mambembes, passarinhos de papel. E as crianças, sempre elas, jogam futebol no barranco, machucam as canelas, correm, cantam, fazem ciranda nas ruelas, levantam brinquedos de lata, dormem à luz de velas. Enfrentam com candura, esperança e sorrisos todas as mazelas. E aí eu fazendo aqui, né, uma reflexãozinha sobre esse poema que eu acabei lendo duas vezes, né? Boa tarde, professora Maria Aparecida Vieira de Mello. Chegou agora, né, com a gente. Eu tentei aqui compartilhar a imagem do acolhimento escolhido por Joséane e acabei esquecendo de cortar a imagem, pegou o pezinho de Joséane na foto. E é uma poesia muito bonita, eu acabei lendo duas vezes, né? Enquanto eu estava dialogando com ela, antes e agora, quando a colega enviou para a gente, eu estava pensando sobre a beleza e a inocência do ser criança, né? E que essa beleza e inocência do ser criança está também na nossa fase na nossa fase de juventude, na nossa fase adulta, na nossa fase idosa, a gente sempre tem aquela criança interior, né? E aí, pensando, né, sobre uma discussão que a gente estava tendo ontem, numa reunião do Comitê Territorial de Educação
Integral, né? A gente estava conversando sobre a constância. Eu estava me lembrando do filme, não sei se vocês já assistiram. Hoje é Dia de Maria. Alguém já assistiu? Hoje é Dia de Maria? É uma minissérie, foi passada na Globo há muito tempo atrás. Pode falar, Celeste. Você tinha abrido o microfone. Foi sem querer, foi sem querer. Passou há muito tempo atrás na Globo, essa minissérie, e hoje ela está disponível na Globoplay através de um filme, né? Como juntou todos os capítulos da minissérie, aí está disponível em forma de filme pela Globoplay. Eu indico a todos assistirem, né? Muito bonito, assim, é em formato de uma peça de teatro, é um filme, mas ele tem toda uma estrutura de teatro, sabe? Aqueles movimentos, aquelas pinturas no rosto, né? Tem a pintura do representante do mal, o representante do bem. É bem legal, bem divertido. E fala sobre a esperança da criança, a criança chamada Maria. E que ela nunca perde essa esperança, né? E aí a gente estava até fazendo um nexo desse diálogo de manter a esperança, né? Que está também presente na palavra constância, com a educação integral, né? Que é uma luta utópica, mas ao mesmo tempo também real, né? Também atual. A gente está hoje vendo a educação integral avançar no nosso país de uma forma muito bonita, muito bem organizada. Claro que, assim, tem seus problemas, seus atropelos, usando a palavra da professora Aparecida Melli no chat, né, as agendas atropeladas. Tem os seus atropelos, mas também tem as vantagens, né, as conquistas, o que tem por trás, os objetivos. Então, eu acho que pensar nesse tico-teco, que é a favela, que é a beleza da criança, e as dificuldades que existem no sertão, né, que aí, quando a gente pensa em favela, a gente pensa em quê? Na pessoa, né, nos oprimidos, naqueles que não têm oportunidades fáceis de mudar, de transformar de vida, de transformar a vida, né? E aí, o que vocês gostariam de comentar sobre? É interessante a forma lúdica que o autor traz de representar uma realidade tão triste, né? Que infelizmente a gente vive nas nossas comunidades. É como se fosse um olhar de criança, porque a criança ela não entende a maldade do mundo, infelizmente. Ela está ali presente, mas ela tenta perceber de uma maneira diferente. É toda uma magia. Eu admiro muito as crianças e, lógico, as outras pessoas que têm criatividade e um lúdico presente nos nossos corações, porque ele está presente no nosso coração, é só a gente que, às vezes, prefere deixar ele de lado. Mas é interessante que a gente nunca perca essa imaginação, essa beleza do mundo, porque senão o mundo se torna sem graça. Mas, ao mesmo tempo que ele traz essa coisa bela, ele também traz por trás, redundante, mas ele deixa ali subjetivo como a realidade é triste, né? Que os meninos se machucam, que as casas parecem colcha de retalho, mas que colcha que ele está falando? Será que é aquela colcha furada? Será que realmente é somente o colorido? Será que esse morro não tem nenhum perigo ali, além de machucar os seus pés, as suas pernas, o seu calcanhar? Então, ele também merece essa reflexão para a gente saber o que tem por trás dele. Será que é somente essa forma lúdica ou ele também tem um ponto de criticidade? Exato. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu estava até vendo aqui no chat, né, que Érica colocou assim, Érica adorou, né? Colocou que achou interessante a relação que ele faz entre o retalho e as casas, né? O tecido para se referir às casas. E é como vivem atrás, a questão da costura. Porque quando a gente pensa em favela, a gente pensa em uma desestrutura, né? Uma desestrutura de tudo. Uma desestrutura da casa, uma desestrutura de terra para essas pessoas, né? Uma desestrutura de vida, de tudo que tem ali, né? Para elas viverem no dia a dia. Será que tem alimento? Tem emprego para essas pessoas? Por que a favela é sinônimo de bandidagem, né? Por quê? O que está por trás disso, né?
Por que foram jogados ali e chamados de bandidos depois, né? Pode falar, Celeste. Com essa leitura eu me lembrei de uma obra, né? Que é... Eu fui até pesquisar, porque eu tinha esquecido completamente. Que é de Carolina Maria de Jesus, O Quarto do Despejo. E na hora que Vivian falou, assim, da ludicidade, aí eu pensei na maneira como essa obra foi escrita, né? Porque, na verdade, era um diário, né? Não era como se o autor estivesse ali escrevendo um livro em si. Era ela mesma numa outra forma de expressividade, né? Através de um diário. Aí trazer essa questão da ludicidade também, essa outra forma de se expressar através de um diário, né? Que se torna algo pessoal, mas na hora que ela escancara aquilo ali, para além da personalidade dela, é uma realidade de muitos brasileiros. Então, assim, isso é muito rico. É uma leitura que é muito essencial nas nossas vidas. E eu fico pasmo com as pessoas que não passaram por essa leitura. Eu acho até que nossa educação no ensino médio, na educação infantil, ela é muito falha justamente para a gente se prender no livro didático e não focar em livros tão essenciais quanto esses. E eu só tive contato com uma obra dessa no nível superior, né? Mas quão rico seria ter trabalhado isso desde a base, né? Exato, bem interessante, Celeste, esse seu ponto. Bem interessante, porque, inclusive, essas obras, tipo essa de Maria Carolina de Jesus, foram proibidas, né? Não exatamente ela, mas obras desse tipo, estudando a pedagogia, algumas dessas obras eram proibidas na escola, por não se tratar de um conteúdo adequado para a didática escolar. Isso há um tempo atrás, hoje em dia já é mais ou menos aceito. Eu vou colocar entre aspas, porque tem os pormenores, sempre tem, né? Aparecida Mero. E ainda teve aquela proibição daquele livro, desculpa, Maria, mas ocorreu a proibição daquele livro, que eu não lembro o nome dele agora, mas também era de um autor negro, contando aquela história difícil, né? Enfim, vou deixar a Maria falar. Oi, gente. Inicialmente eu quero pedir desculpas, eu estava em reunião o dia todo hoje pelo Centro Paulo Freire, acabei de sair de uma reunião com o reitor da Universidade Federal de Pernambuco, né? Então estou justificando aí meu atraso, e agora estou no trânsito louco de Recife, enfim. E aí, gente, em relação a esse poema, ele é bastante inspirador, né? Onde o autor ele começa falando da posição da imagem, onde ela é vista, né? E trazendo as metáforas. Ele usa metáforas que são os preconceitos, né? Os julgamentos. E aí ele traz a essência da ludicidade da criança, como que a criança ela enxerga, né? E ela vive e explora o ambiente da favela, né? Para que elas não percam de si a essência da sua fase, da infância, né? E nos convida também, viu? A minha leitura de compreensão, de interpretação, é um convite para que nós, enquanto adultos, nós possamos enxergar o mundo à nossa volta com um olhar da criança, para que a gente não perca a boniteza, a leveza, a ludicidade, a criatividade, a dinamicidade, o movimento da própria existência em meio às cruezas, né, das condições existenciais do que é viver, não propriamente dito numa favela, mas nos ambientes com as fronteiras postas, né? Sejam as fronteiras de natureza econômica, sejam as fronteiras de natureza de capital cultural, né? Seja a dimensão da própria cultura, da própria ludicidade, né? Da criatividade, enfim. Então, esse poema, ele também se aproxima, inclusive, da essência do texto de hoje, que vai falar sobre a essência do aprender. Então, a essência do aprender, ela precisa necessariamente, não à toa que Novax e Ausubel vão pontuar que a aprendizagem significativa, ela deve partir da associação, né, da dimensão
da dimensão da realidade contextualizada, explorada, vivenciada, né? E não meramente a abstração posta num quadro para ser levada para o caderno e do caderno ser transportada para a prova que vai classificar no intuito de incluir ou de excluir o sujeito ao universo do campo educacional, né? Então, assim, esse poema ele dá para que a gente possa trabalhar com as aproximações das essências que estão postas na entrevista que foi dada, né, sobre o legado de Paulo Freire ter tanta notoriedade e por que dessa notoriedade, onde a praxis é um elemento bastante pertinente que é necessário, né? Não endeusar a teoria e muito menos diabolizar. Eu acho que eu quero falar da palavra diabólica, né? A prática, porque é isso que a gente escuta, sobretudo nos cursos de pedagogia, né? Que na prática nada condiz com a teoria e a gente acaba supervalorizando uma em detrimento de outra, mas conseguir fazer a essência do Tico e Teco e a favela. Eu percebo que esse poema ele traz a belezura da praxis pedagógica necessária ao nosso território formativo. É isso, gente. Obrigada. Perfeitas colocações, Maria, como sempre, muito sábia. Muito obrigada. E agradecer, né, a Joséane também por ter escolhido essa poesia linda. Ela disse, gente, que foi uma estudante, né, de aula de reforço que apresentou para ela e ela sentiu o desejo de trazer, principalmente quando ela viu o texto maravilhoso escolhido por Erika Elaine, né, que, como a Aparecida falou, conversa com essa temática do aprender, né, da educação como esperançar. E aí Cecília e Érica trazem aqui no chat sobre a questão da inocência, né, que também está posta nesse poema, né, a inocência como o ato de esperançar. E aí a Maísa diz que a gente deve olhar, né, com os olhos da criança para que não percamos o bom olhar da vida, não deixamos de vislumbrar o belo no caos. Enfrentam com candura, esperança e sorrisos todas as mazelas. As meninas comentando aqui no chat. E aí, mais uma vez, eu me lembro da série Hoje é Dia de Maria, que é justamente isso. A menina, ela ela tem uma vida de muito sofrimento, ela perde a mãe, ela depois encontra uma madrasta ruim, de uma vida na seca, e diante de toda dificuldade, ela nunca perde a esperança. E aí, no final do filme, a frase é a seguinte: o que pode salvar o mundo é a inocência. E aí casa bem com o que as meninas estão colocando aqui no chat, né? Essa inocência que a gente perde quando a gente vai crescendo e que a gente deve buscar resgatar ao longo da vida. Porque, como Paulo Freire diz, o esperançar, que é o agir para transformar, né? Acreditando e buscando a realização de nossas utopias, ele está também nesse resgate da inocência que existe em cada um de nós. Porque, para mim, a palavra esperança e a palavra inocência, elas estão bem juntinhas. E aí eu convido agora Erika Elaine, né, para iniciar a mediação do texto escolhido por ela, né, Saber Aprender, um olhar sobre Paulo Freire e as perspectivas atuais da educação. Parabenizo, Erika, você pela escolha. Todo mundo adorou a leitura. Eu estava conversando com as meninas aqui antes da professora entrar. Eu acho que a professora também gostou aí o sim dela. E todo mundo gostou por ser uma leitura leve, uma leitura que não foi muito comprida, né? E com muitos pontos em que a gente fica preso nele, querendo dialogar sobre, querendo chamar um colega e conversar. Bora conversar sobre esse texto aqui. Então, muito obrigada, viu, Erika, pela escolha. E agora eu passo para você para fazer a mediação. O texto é de Moacir Gadotti. Gente, boa tarde. Estão conseguindo escutar direito? Sim. Certo. Tô nervosa. Normal. Eu não fiz exatamente um resumo do livro. Eu coloquei uns tópicos que eu achei bem interessante do conteúdo, né? Ele fala sobre as práticas no Brasil não serem tão valorizadas assim como as práticas no exterior, na primeira parte.
que vem um viralatismo. O viralatismo que seria não dar valor do que vem no Brasil e sim no exterior, como você tem até ali. Eles não dão valor exatamente a Paulo Freire, sempre vão atrás do que não é daqui, porque se vem daqui do Brasil, o Brasil não serve, então nada vai servir, então bora para outro. Sendo que o Paulo Freire fez uma grande evolução na educação. Ele contribuiu muito, que eu vi no texto, para contribuição original da América Latina socorro. Ele contribuiu muito, sabe? Para ter uma educação bem original aqui na América Latina, o Paulo Freire. Ele trouxe muita coisa. Achei bem interessante que citou isso no livro. Então, eu também vi a parte do Paulo Freire que ele fala sobre o capitalismo, sobre os prazeres, né, aqueles prazeres que a gente tem, os gratuitos, que até agora o capitalismo está tentando tirar da gente, que seria a privatização das praias, que ele fala, nossa, colocar meus pés na areia da praia, sentir a grama, isso a gente não vai nem sentir no futuro. Oi, gente, tô nervosa. Alguém fala alguma coisa? Socorro. É citado também que ele não se comparava superior aos alunos, ao educando. Ele sempre compartilhava suas ideias, até porque para algo ser uma ideia, uma ideologia, ela deve ser ensinada, não ensinada, compartilhada, digamos assim. Algo que troque ideias, mude pensamentos e também aprenda. Gente, eu não estou conseguindo. Pode falar, Vivian. Eu achei bem interessante você falar sobre a síndrome do viralatismo. Já foi falado em sala de aula sobre isso, que a gente pega muito no pé da Europa. Isso também é reflexo do eurocentrismo. Por que quando a gente pensa, vou fazer uma viagem internacional, o que é que a gente pensa? Paris, vou para a Itália, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Porque isso já está inserido na nossa sociedade, que só a Europa presta. Minha prima fez intercâmbio na Europa, ela disse que não presta não. Mas, enfim. E isso se aplica também à educação. É tanto que quando a gente pensa em grandes nomes para a pedagogia, em quem que a gente pensa? Em Piaget, em Vygotsky, em Vallon. Exatamente, Érica. De preferência, ou a dos Estados Unidos, ou alguma da Europa. Alguma Disney dessas partes do mundo. Porém, tem muitos autores que retratam a realidade do Brasil. Porque a gente sabe que o que é feito na Europa é com a realidade da Europa. Mas quando a gente parte para o Brasil, é a realidade do Brasil. E, infelizmente, a nossa educação foi feita para a Europa, não foi feita para a gente, que é brasileiro. Você percebeu lá na UFRN? Eu achei muito engraçada aquela comparação que o Cauê fez. Tem aquelas janelinhas que abrem para fora, com um ferrinho. Você sabe para que é aquilo? Aquilo dali é para quando a neve chegar, você ter condições de abrir a janela e ela cair. No Brasil tem neve, principalmente no Nordeste? Não, porque a universidade ela foi baseada na Europa, não foi feita para a nossa realidade. Então, voltando novamente, o que vem daqui, ele vai para o exterior, porque é muito mais fácil valorizar uma coisa que vem de fora do que pesquisar a história do meu país. Infelizmente, o que está famoso, o que a gente pensa, né, na verdade, que é revolucionário, eu vou seguir. Por exemplo, a moda, gente, nada contra quem é da moda, quem segue moda, quem gosta da moda. Mas a moda hoje é capitalista e eurocêntrica, porque os modelos se baseiam
na realidade da Europa. Se você for usar uma calça igual a que eles usam na Europa, aqui em Caicó, você morre tostado. Porque além do sol, tem o calor. Mas, infelizmente, é isso que a gente tem. É isso que as lojas de hoje em dia têm. Eu fui escolher um vestido para o meu batizado. Vou contar aqui essa experiência para vocês. A nossa... Eu juro, era um vestido simples. Eu queria uma coisa simples. Todos os vestidos que eu usei tinham uma característica em comum. Todos eles tinham aqueles buraquinhos de um tecido que eu não lembro o nome agora. Horrível, parecia um pano de mesa. E quando eu fui olhar o preço, era R$200, R$300. Eu, não vou levar. Primeiro que eu não gosto, primeiro que eu não tenho dinheiro. Segundo que eu não tenho dinheiro. E acabei fazendo com uma costureira local, de um jeito que eu gostava, de um jeito, com um tecido que eu gosto. E ficou lindo. É cambraia, Anaís, é isso mesmo. Acho horrível. Para vestido é horrível, mas para mesa é lindo. E outra coisa, vou voltar novamente, calma. Paulo Freire, ele traz a perspectiva revolucionária, mas ele foi silenciado. Ô, Anaísa, ele foi silenciado por muito tempo pela direita, por aqueles conservadores que acreditavam que a educação libertária não é uma realidade, que a gente não deve valorizar o que vem, o que está ali presente na nossa sociedade, entende? Então, é um processo de descivilização europeia, descolonização, na verdade, perdão, que não vai acabar hoje, não vai acabar amanhã, quem sabe um futuro um pouco distante, mas nós, como futuros professoras, né, só temos mulheres, ou outras profissões, vamos buscar o que tem dentro do nosso país e se adequar àquilo que a gente vive, a pessoas que realmente precisam de nós. Porque não é somente você focar na sua realidade e você focar só na realidade daqueles que contêm renda. Não adianta eu ser professora e eu ensinar somente para a elite, o pessoal da zona sul da cidade. Não, quem é que mais precisa da educação para ter uma vida de qualidade? As camadas mais baixas da sociedade, as camadas que realmente são deixadas de lado. Porque é a partir dessa educação que realmente emancipe o sujeito, nós podemos mudar a sociedade, mudar a realidade que a gente vive. Quanto tempo eu demorei, meu Deus? Foi ótimo, Vivian, foi ótimo. E eu vou até, assim, pedir licença, né, Érica, para ler aqui o iniciozinho desse texto, que eu achei a síntese dele, assim, no início bem interessante. Universidade de Évora, um olhar sobre Paulo Freire, Congresso Internacional, 20 e 23 de setembro de 2000, que é quando o texto foi lançado, né? Saber aprender, um olhar sobre Paulo Freire e as perspectivas atuais da educação, Moacir Gadot. Aí embaixo fala um pouco sobre o autor, né? Deixa eu ver se eu aumento a tela. Em recente entrevista à revista Veja de São Paulo, 19 de abril de 2000, Thomas Skidmore, conhecido brasilianista, afirmou que o Brasil estava no rumo errado, tentando copiar modelos do exterior, quando deveria buscar seus próprios caminhos, e citou Paulo Freire como um exemplo de elaboração de uma pedagogia própria, uma solução apropriada aos problemas brasileiros. O Brasil, disse ele, age como se não houvesse mais possibilidade de descobrir novos caminhos. O país produziu o método Paulo Freire de alfabetização, que foi estado e se tornou famoso no mundo. Ele foi deixado de lado e, em vez de usar a cultura popular para melhorar o ensino, como propunha Paulo Freire, recorre-se às fórmulas estrangeiras, que nem sempre ajudam. Um ano antes, Alvin Toffler, futurólogo norte-americano, convidado pelo Ministério da Educação para falar sobre educação e novas metodologias na era da informação, apresentou o método Paulo Freire para os convidados do Ministério, afirmando que era o mais apropriado para o ensino da informática. Disse que há 50 anos
Paulo Freire havia criado uma metodologia que hoje os jovens utilizam espontaneamente numa espécie de círculo de cultura, para ensinar uns aos outros o que aprenderam no uso do computador. Em poucos dias, eles acabam tornando-se professores de informática, o que demonstra a eficácia do método global Paulo Freire. A obra de Paulo Freire tem sido reconhecida mundialmente, não apenas como uma resposta a problemas brasileiros do passado ou do presente, mas como uma contribuição original e destacada da América Latina ao pensamento pedagógico universal. Não se pode dizer que seu pensamento responda apenas à questão da educação de adultos ou à problemática do chamado terceiro mundo. Nesse contexto, a pergunta inicial que podemos fazer para iniciar uma conversa sobre Paulo Freire e as perspectivas atuais da educação é esta: quais são as contribuições mais destacadas de Paulo Freire e que deram tamanha notoriedade? E aí ele vai citar 4 instituições, né, falando sobre as contribuições de Paulo Freire: as condições gnosiológicas da prática educativa, a educação como ato dialógico, a ciência aberta às necessidades populares e o planejamento comunitário participativo. E traz algumas palavras-chave muito interessantes: o transdisciplinar transversal, novos espaços de formação, conectividade, o termo planetaridade, método Paulo Freire, que aí é um termo que a gente desconstrói, né? Quatro passos, ler o mundo, curiosidade, compartilhar a leitura de mundo, diálogo, educação como ato de produção e de reconstrução do saber, pilares, que é aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Educação como prática da liberdade, pensando no construtivismo, né, que Paulo Freire propõe e endossa, fontes primárias, humanismo e marxismo. Paulo Freire é um dialético, humanista e dialético, subjetividade, educação e utopia, perspectivas atuais da educação, questão de conhecimento, 7 teses sobre a construção do conhecimento, ato de aprender, seres complexos, é quando ele fala sobre o ser humano, né, nesse processo de aprendizagem, como a Aparecida Melo falou, as conferências mundiais, a educação para e pela cidadania, as consequências, a pedagogia da educação cidadã, o novo professor, a pedagogia, o novo aluno, o histórico escolar coerente, a vivência do estudante, o processo da avaliação, a nova escola, a escola do futuro, novo sistema de ensino, reorientação curricular, ecopedagogia, sociedade sustentável, princípio da sustentabilidade, pedagogia da terra, educação do futuro, novas tecnologias, sociedade da informação, cabe à escola, em favor dos excluídos e cidadania. E aí essas categorias, né, elas dizem muito sobre tudo o que o texto aborda, né? São categorias de destaques do próprio texto e que nos fazem refletir sobre aquela partezinha inicial e tudo que vocês foram colocando aqui, né, e vão colocar mais. E o que esse texto nos chama a pensar, né? Que processo de aprendizagem é esse que está posto no Brasil? E eu acho muito interessante o pensar essa educação popular. Eu repito muito esse discurso de que a gente ainda não entende bem o que Paulo Freire queria dizer com a educação popular. Eu acho que a gente não entende. Eu digo a gente enquanto humanidade. Né? E aí, pegando o Brasil, né, que o Brasil e o nosso local, onde a gente está vendo a educação, né, porque as pessoas separam a ideia da educação popular do sistema. E aí acaba dizendo assim, não tem como, muita gente acaba dizendo assim, como a educação popular ela propunha algo voltado para a realidade, muito para a realidade dos sujeitos, e o institucional não, porque o institucional ele parte, como Vivian falou, de regras que vêm de fora. Por exemplo, nossos documentos baseadores da educação, eles não partiram do Brasil, eles partiram do locus exterior. Né? A nossa CF 88, ela parte de um documento com bases que não são brasileiras.
todas as normas que a gente tem nos documentos baseadores da educação no nosso país não partiu dos problemas locais. Partiu de um modelo, vamos pegar um modelo bonito lá do exterior, e com base nesse modelo, vamos colocar as coisas mais lindas do mundo que atingem o Brasil. Só que esse olhar, ele acaba não chegando aonde precisa, na essência do problema da educação do nosso país, porque são apenas palavras bonitas, onde citam-se pequenas coisas sem estar a par da realidade. Por exemplo, aí vamos colocar aqui para atender às necessidades especiais. Vamos colocar aqui para atender a diversidade. Vamos colocar aqui para acabar com a pobreza. Então, assim, vão se colocando coisas bonitas sem a mínima preocupação real com isso. Sem a mínima... o que é esse popular? Então, eu pego muito pensando comigo mesma. E nessa educação popular que a gente não leva para a nossa sala de aula, a gente não leva para o nosso dia a dia. Peraí, Celeste, só um minutinho. A gente não leva para o nosso dia a dia essa educação popular, não. Porque a gente chega na sala de aula, a gente vai seguir as regras do sistema. Mas tem como mudar. Tem como. Agora tem que começar por nós, né? E aí outra coisa. Claro que muitos já fazem essa mudança, é óbvio, né? E outra coisa, a questão do criar, né? Que o texto traz, a ideia dessa educação que Paulo Freire pensou a partir do país, né? A partir das experiências que ele foi vendo, nas dificuldades das pessoas, que eu acho que esse é o maior aprendizado que Paulo Freire deixa. A gente criar. Porque a gente pode criar. Por exemplo, quando a gente chega na faculdade, que a gente vai fazer os primeiros planos de aula, a gente meio perdido, meio confuso, eu estou falando por experiência minha e dos meus colegas. Aí vocês podem dizer se com vocês a experiência foi diferente. A gente, por não entender bem a estrutura de um plano de aula, como fazer, o que colocar ali, a gente vai seguir o modelo, que é algo que a Aparecida Mello sempre pedia para a gente não fazer, tipo assim, tentava combater essa questão do modelo, porque a gente pega aquele modelo da internet ou de algum professor e a gente tenta seguir o modelo. No que a gente tenta seguir o modelo, a gente não está pensando no locus, a gente não pensa na realidade da nossa sala de aula, a gente é ensinado a pensar, é mencionado, mas a gente segue a estrutura do modelo. E aí a gente não cria essa pedagogia para a realidade que a gente está vivenciando. Então, a gente continua repetindo o sistema. Quando a gente vai fazer um projeto, o que a gente faz? A gente pega modelos. E aí a gente continua repetindo o sistema. E para piorar, a gente ainda valoriza e endossa o sistema. Por exemplo, se eu me torno professora doutora, aí Vivian é minha orientanda. Não, Vivian, você tem que seguir isso aqui, porque a ABNT, olha, as regras da ABNT, isso aqui é o mais importante. Será? Eu gosto muito de pensar. Será? Eu sei que a gente tem que seguir o sistema, mas a gente também tem que pensar diferente. Se a gente não pensar nas pequenas rupturas, se a gente não tentar fazer elas e não parar de valorizar demais o que está institucionalizado, a gente vai se tornando concreto do que já está pronto. A gente não se torna o colorido do que a gente quer criar. Por isso que, assim, quando eu comecei a escrever junto com a professora Aparecida Mello, né, para eventos e tal, eu comecei a fazer testes, né? Eu comecei a fazer testes para ver aonde eu poderia colocar a minha ruptura. Então, assim, quando o pessoal dizia, isso aqui tem que ser assim, aí eu fazia, peraí. Aí eu fazia um negócio bem diferente e mandava. Aí era aceito, olha, tá vendo? Então, assim, às vezes eu vou descobrindo as falhas que existem no sistema a partir de um erro proposital meu e também vou descobrindo aonde eu posso entrar e colocar uma ruptura. Porque se eu não começar a pensar na ruptura, se eu for seguir apenas a estrutura do que está posto, gente, sinceramente, eu prefiro sair da educação e ir lá para a área do direito. Porque aí eu vou fazer só status, dinheiro no bolso e pronto, acabou essa conversa. E eu não quero isso, eu vim para a educação porque eu quero pensar em coisas diferentes e em quebrar o que está posto. Então, o que Paulo Freire diz nas obras dele? Justamente isso. A ruptura, a criatividade, o que a gente pode fazer, o que é o popular? É também a criatividade. Aí colocaram aqui algumas coisas no chat, Celeste pode falar, que daqui a pouco eu leio o chat.
Oi, era só. Eu acho que até a Vivian já falou quando ela falou na questão da arquitetura da UFRN, do SERES, porque dentro da fala, aí eu acabei fazendo uma ligação, né, de estrutura, de território. Se a gente pega um pensamento arquitetônico que é construído, por exemplo, lá no Japão e tentar aplicar aqui, lá sofre de placas tectônicas, né? Questão de desabamento, essas coisas. Aí a gente traz para cá para o Brasil. Por maior que a arquitetura seja linda e perfeita, não resolve os problemas daqui. Porque aqui a gente não tem essa questão. As questões são outras. Então, a gente pegar nosso pensamento, gastar as nossas energias, nossa política, nosso dinheiro com ações que são de fora, como é que a gente vai contribuir para o progresso do país? A educação é a principal chave de interferência nas vidas das pessoas. E a gente vai perder tempo com influências, que são importantes a gente ter essas influências, mas não se prender somente a elas. É preciso que a gente tenha a nossa própria característica, a nossa peculiaridade, a gente tenha a nossa própria ruptura, como a Daiane colocou aí. E é perigoso, viu, pensar essa ruptura. É como Maria Melo diz. Maria Melo sempre traz a questão de que eu não concordo com ela, mas eu entendo de que a gente não combate o sistema. Eu discordo. Eu sei que o sistema, ele está numa constância a partir de uma sistematização organizada por nós, por seres humanos, né? Porque não foi ninguém que organizou o sistema, foi os próprios seres humanos. O sistema, ele não é algo que tem perna, mão, braço e cérebro. Não. A mão, o braço, o cérebro, tudo que está ali no sistema que faz funcionar e que o criou foram as pessoas. É óbvio que as pessoas que tinham o poder, né? E aí esse é o problema do sistema, né? Porque ainda continua sendo essas pessoas, esse poder, que aí tem uma representatividade dele, que comanda. Por isso que enfrentar o sistema, às vezes, é algo utópico até demais, porque a gente fica batendo a cabeça na parede, sangrando e depois vai morrer. Mas eu discordo, porque se eu botar na minha cabeça que eu não posso enfrentar o sistema, eu perdi a esperança. Então, assim, por mais que seja complexo e difícil, eu preciso tentar. Pode falar, Celeste. Assim, eu entendo a fala da professora, mas eu também, quando a gente estuda história, né, por exemplo, a Revolução Francesa, a gente percebe que foi sangue derramado, foram vidas que foram tiradas. Foi uma realidade, um contexto social, né, que era de monarquia para ir para uma outra forma de política. Assim, mudar o sistema é uma ação que ela requer muita força, que é grande mobilização, requer que a gente tenha a consciência que ali pode se perder muita coisa, mas não se perder no sentido de em vão, mas assim, de uma luta de princípios. É realmente algo muito complicado a se falar nisso, porque estudando a própria história, a gente percebe o quão complexo, o quão afeta essas vidas particulares das pessoas. É unir muitas pessoas, é perder grandes pessoas para que se possa assegurar a vida de outras. Quando a gente estuda os direitos humanos, a gente percebe o quão isso foi um processo histórico, social, político, filosófico, que não foi de uma noite para o dia. Foi um processo muito longo e que a gente não pode deixar de estudar isso, porque na hora que a gente esquece as nossas raízes, seja elas nacionais ou internacionais, a gente acaba estagnando. Precisa que a gente tenha essa reflexão constante de ver as falhas, de ver onde é que está pegando. Você, Vivian? Eu faço uma conexão com a fala de Celeste, que remete também à educação. Quando a gente estuda história, a Revolução Francesa, ela sempre vai estar lá. Não tem essa. Mas quando a gente vai para o Brasil, quantas páginas a gente tem sobre a história do Brasil? Por exemplo, a Princesa Isabel, linda, maravilhosa, aboliu a escravidão. Nossa, é como se ela fosse uma princesa de verdade, assim, dos contos de fada, vai sair brilho da cabeça dela. Mas quando a gente vai realmente se aprofundar, que infelizmente os estudos ainda não são abrangentes, nós ainda não ouvimos falar tanto da divulgação desse conteúdo, é bem difícil o acesso, acaba que a gente percebe que não é assim. Mas a gente só vê isso quando? Quando a gente está na universidade, quando a gente está na escola,
Princesa Isabel escreveu a carta. Ponto. E parece que foi do dia para a noite, mas não, foi todo um processo. Então, todas aquelas lutas foram apagadas, mas a da Revolução Francesa está ali. Não estou dizendo que a Revolução Francesa ela tem que ser abolida, de forma alguma, é um movimento muito importante. Mas será que esse processo de acabar com a escravidão, dessa carta, né, a Lei Áurea, será que foi realmente ela toda misericordiosa? Será que foi ela realmente que teve a boa vontade de assinar? Não sabemos, só se a gente for atrás, porque no livro didático não vai estar. Sim. E aí Maria Mello pede para a gente falar sobre a construção do PPP, né? Gente, eu sou sincera a dizer, a construção do PPP eu não tenho muito o que falar, porque eu não entendo como é que se estrutura bem o projeto político-pedagógico do curso, né? Os PPPs da escola, eu pude ter assim uma noção maior pelos estágios que eu já participei. Eu fiz um projeto no final do ano passado com a escola através de tentar reorganizar o PPP da escola. Foi meu projeto, inclusive peguei altas brigas com minha orientadora do estágio, porque ela não queria que eu fizesse daquela forma, né? Mas eu queria que o meu projeto fosse apenas um diálogo com a escola na tentativa de analisar o PPP, sabe? Mas não analisar para tirar críticas. Apenas ler o PPP, ver o que eles sugerem, o que, é que eles estão pensando para melhorar, pensar a questão da gestão democrática, posta ou não no PPP. Então, meu projeto era muito isso. Não queria fazer algo de intervenção na escola, tipo assim, levar uma intervenção para a escola, porque eu não gosto. Eu não acho legal essa forma de estágio que a gente se habituou a fazer no curso de pedagogia em Caicó, onde a gente vai na escola para intervir. Eu não gosto. Eu acho que muitas vezes a gente leva boas coisas e aprende muita coisa, mas a gente não constrói. Fica apenas um momento que passa. Por isso que eu queria fazer diferente. Eu queria, a minha proposta era sentar com a escola, aí a gente tentou reunir os pais dos estudantes, a gente tentou reunir a comunidade, a gente tentou pegar a opinião de várias pessoas sobre o PPP da escola. Então, assim, a proposta era fazer algo diferente. Era estar junto com a escola e pensar a educação junto com a escola. Enquanto estagiária, aprendiz. Porque quando a gente chega, a maioria dos estágios que eu vejo, o que é que o pessoal faz? Você vai passar 2 semanas na escola, uma semana você vai observar e a outra semana você vai intervir. É exatamente intervir, Maria, é a palavra que todo mundo usa. E aí começa a intervenção. Você vai propor uma sequência para você realizar de atividades naquela sala de aula. Isso, infelizmente, é um método arcaico, é um método que nos leva a vivenciar um momento ali com a escola e pronto. Tanto que muitas professoras me disseram assim, Dai, eu acabo pegando amizade com as pessoas, né? Eu vou fazer uma coisa, eu acabo saindo amiga do povo. O povo vai me contar as coisas. Aí muitas professoras me disseram assim, Dai, a gente adora quando os estagiários vêm. Porque eles vêm, passam uma semana, fazem um negócio tão diferente, tão divertido, vão-se embora e a gente continua com a nossa rotina. Aí eu pergunto, né? O que que a gente construiu? Eu vou lá, faço um momento de intervenção de atividades, como se eu soubesse mais do que aquele professor que está na realidade dele, sendo que eu não sei nada, mas só porque eu venho da universidade com uma orientadora que me disse para fazer aquelas atividades que, baseado na neurociência, na metodologia tal, no texto tal, ou em autor tal, é para ser assim, fica uma visão de cima para baixo, infelizmente, de hierarquia. Muitas vezes tem aqueles professores que, como eu tive a boa sorte de pegar bons professores que recebem a gente com amor, mas tem aqueles que não gostam, justamente porque se sentem invadidos em seu território. Então, assim, quando eu cheguei no meu estágio em gestão, eu disse, eu não quero fazer esse estágio em gestão, a universidade vai me obrigar a fazer esse estágio, porque eu não quero. Eu fiz a força, porque eu não gosto da forma como aquilo está proposto para os estudantes. E aí eu questiono, né? Esse PPP da universidade é pensado ouvindo os estudantes? Eu passei 5 anos na universidade, nunca me perguntaram.
todas as sugestões que a minha turma levou para a coordenação, sabe o que eles faziam? Um belo ponto de ir, ponto. Estamos nem aí para a opinião de vocês. A gente sugeria, porque a minha turma era uma turma de pessoas danadas igual a mim, né? Que não fechava a boca, não se calava, não aceitava as coisas. A minha turma deu trabalho para o curso. E aí a gente reclamava mesmo. A gente dizia, olha, a gente não acha que isso aqui tem que ser assim, a gente não considera que é a melhor forma, porque a maioria das turmas não faz isso, fica caladinha, aceita tudo calado, bonitinho, e a minha turma conseguiu, conquistou algumas coisas, mas também a gente acabou saindo, tipo assim, não adianta bater de frente com o sistema. Porque o PPP, a começar a pensar democracia na escola, né? E pegando a fala de Paulo Freire, que Paulo Freire aborda a gestão democrática. O PPP da própria universidade não é pensado junto com nem com os estudantes do curso. Imagine com a sociedade e com a comunidade em volta. E quando os estudantes tentam levar uma opinião, mas esse menino lá sabe nada, acabou de chegar na universidade. Aí já na escola, que foi a parte que eu pude ver melhor o funcionamento, o que o PPP da escola é? Uma cópia de um documento do Estado. Só isso. Pega-se uma cópia de documento do Estado, coloca alguns pontos para dizer que foi o PPP da escola. Por quê? Primeiro, os professores não têm tempo de fazer uma estrutura melhor, de tipo assim, sentar para planejar bem direitinho. Alguns não entendem bem o que é o PPP, assim como eu não entendo o que é, como é estruturado o PPP do curso, né? Não entender não é no sentido de não saber, é no sentido de que aquilo não é construído em coletivo. Então, a gente fica não entendendo. Se não, só chega até mim, isso aqui tem que ser assim, como é que eu vou entender? Eu entendo a partir do momento que eu construo junto com você. Se eu construo junto com Vivian um texto, eu entendo. Agora, se Vivian me entrega o texto dela pronto, talvez eu não entenda. Porque é o texto dela. Então, assim, pensar educação popular, pensar educação democrática, pensar democracia, é a gente voltar a se lembrar lá da inocência da criança, posta no início do nosso estudo, sabe? Ouvir aquele que a gente acha que não sabe. Porque é a inocência que traz a visão nova. É a inocência que traz uma visão que, às vezes, aquele que tem experiência e conhecimento, como a Aparecida colocou aqui no grupo, né? Aqui no chat a questão do conhecimento, mas ele pode não ter ainda aquele conhecimento, mas ele tem um estalo, ele tem uma ideia. E essa ideia, junto à experiência, junto ao conhecimento, ela pode fazer a transformação que a gente quer. Só que a gente não sabe ouvir o mais novo. A gente botou na cabeça que o mais novo não sabe porque ele é mais novo. Aquela ideia de quem, Vivian? Piaget, sei lá mais quem, da Folha em Branco? Piaget, se não... Piaget? Piaget. Eu acho que é. Aí dizem assim, na pedagogia, mas a gente não... Hoje o aluno não é mais visto como Folha em Branco. Será? Porque está enraizado dentro da sociedade a visão de que o mais novo não sabe de nada. E isso é notório, porque os professores dizem assim, não, mas a gente escuta os alunos. Até que ponto se escuta? Até o ponto de fingir que escutou? Ou realmente vai pegar aquilo que o aluno disse e vai levar em consideração? Porque, sinceramente, a gente não leva o que o aluno disse em consideração. A gente não entende que o estudante ele tem o mesmo potencial que o adulto experiente. O mesmo. E a mesma sabedoria. E que a sabedoria, tanto posta no mais novo como posta no mais velho, é tão bela e valiosa quanto. Pode falar, Vivian. É John Locke. Eu pensei que era Piaget, mas é John Locke. Érica? Gente, eu queria falar muito sobre um livro chamado Os Bestializados, que Vivian falou sobre o Cauê, que ele falou sobre as janelas, que as janelas seriam mais europeias, porque aqui não neva. Me lembrou muito do que a professora falou, quando a gente estava na roda de conversa, conversando sobre os bestializados, sobre umas certas revoluções, que quando exportaram a coisa para cá, ou importaram, não me lembro, desculpa, foram patins de gelo. Foi recorde em vendas,
E onde é que o pessoal ia patinar? No gelo do Rio Grande do Sul, todo mundo ia viajar para lá e patinar? Lá em Gramado? Porque em Natal aqui não neva. Não tem, né? Também tem essa parte das revoluções que Vivian falou sobre trazer para cá e realmente não prestar. Ou eles fazem mal feito, ou eles nem fazem. Ou é um problema que nem era um problema. Não tinha nem servidão para aquilo, como eu tinha falado no chat. Eu acho que era isso que eu queria falar. Alguém quer falar mais alguma coisa? A síntese de 6 linhas? A minha já deu um livro inteiro. E detalhe, antes de Eric iniciar a dinâmica que ela preparou, quando a gente estava, Eric veio conversar comigo sobre a síntese, eu fez, será que se eu pedir uma síntese de 6 linhas, as meninas vão achar muito? Eu disse, que conversa, mulher! 6 linhas não é muito não pra gente, porque Eric está no ensino médio e a gente já está na universidade. Na universidade, Eric, a gente faz um texto por dia, no mínimo. Assim, um resumo de uma lauda, no mínimo, assim, se for colocar para contabilizar diário, é no mínimo uma lauda por dia. Então, a gente é acostumado com isso. O curso de História, eles produzem no mínimo 3 laudas por dia. Então, assim, um resumo de 6 linhas para a gente é fichinha. Érica, você pode fazer a dinâmica, viu? Vivian já mostrou ali o livro dela, que ela escreveu de ontem para hoje. É que eu levo muito por mim, porque eu tenho muita dificuldade de ler alguma coisa e transcrever o que eu entendi para alguma coisa. Eu não consigo fazer isso direito. Mas, enfim, a dinâmica, galera, é passar esse textinho maravilhoso para um desenho. O que vocês acham? Eita, Vivian, querida, você pode fazer um conto com esses textos seus, das páginas. Dá certo para você. Se você não tem esse dom, não sei, habilidade, você consegue, já tem as coisas para apresentar tudo. Então, enquanto todo mundo vai fazendo desenho, você vai apresentando as suas ideias. Eita, Vivian! Enquanto vocês estavam falando, como eu já sabia da dinâmica, eu já fiz o meu. Não, Érica, mostra aí. É que a iluminação tá ruim, peraí. Qualquer coisa você escaneia, tira um print, escaneia, sei lá. No celular tem um escaneador, dá pra baixar. E envia. Aí a gente compartilha a tela. Certo, eu vou tirar foto e enviar lá no grupo. Tá bem. Uma coisa que eu tinha pensado também, eu estava lendo esse texto e pensando assim, tem algumas músicas que na internet dialogam com esse texto, com algumas palavras desse texto. Tem umas músicas bem interessantes. Aí eu vou até ver se eu acho aqui para passar, enquanto quem quiser ir desenhando, e a gente finaliza. O subversivo como tralha do assaltante bom. Companheiros. Já que você me sorriu, vamos fazer parceria. Você
você pega o violão, que eu escrevo a poesia. Ai, gente, tem um Pra desenho falar de pra fazer educação nessa nossa cantoria. Já que você me sorriu, vamos fazer parceria. Você pega o violão, que eu escrevo a poesia, pra falar de educação nessa nossa cantoria. Pra falar de educação nessa nossa cantoria. Que Paulo Freire nos ilumine de lá, da onde ele deve estar, com sua pedagogia. Aqui na terra, vamos lutando por ela, aprendendo nessa guerra, soletrar cidadania. Aqui na terra, vamos lutando por ela, aprendendo nessa guerra, soletrar cidadania. Já que você decidiu, dê as mãos, vamos embora. Porque pela estrada fora, vamos juntar muita gente, pois no campo vai florir uma educação decente. Pois no campo vai florir uma educação decente. Começar, quando vi o sol raiar, vi que soletrar a vida é bem mais que o beabá. É só contar, subtrair ou somar, dividir felicidades pra vida multiplicar. É só contar, subtrair ou somar, dividir felicidades pra vida multiplicar. A nossa pele precisa de um anti-rugas tão poderoso quanto a gente, né, meninas? Novo Serum Noite Revitalift com retinol. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Se a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo.
Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. E não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. E não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Advogado, 3 sites que vão agilizar sua advocacia e você nunca mais vai precisar pisar num cartório. Primeiro, se você quer saber se alguém deixou o testamento, você vai... Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta, não sei quem sou e vou mudar a ser aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonha um dia em ser feliz, vê se fala sério. Pra que chorar sua mágoa, se afogando em agonia, contra a tempestade em copo d'água? Dance o shot da alegria. Simbora! Quero ver quem conhece essa música. Maria, é um desenho relacionado ao... Aqui no meu desenho. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou
reverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil que sonha com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança, a dança da corda bamba de sombrinha, e em cada passo dessa linha pode-se machucar. A esperança equilibrista sabe que o show de todo artista tem que continuar. YouTube Premium é o YouTube sem anúncios, com o YouTube Music num só app. Uma assinatura, 2 apps. Teste por um mês grátis. Elas fecham o verão. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, um nó da madeira. Cainga, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É o mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão. É a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau, é João, é José. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho.
de toco, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terça. São as águas de março fechando o verão, a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de tudo, é um pouco sozinho. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de tudo, é um pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho, resto de tudo, pouco sozinho. Pau, pedra, fim do caminho, resto de tudo, pouco sozinho. Pedra, caminho, pouco sozinho. Pedra, caminho, pouco sozinho. Pedra, caminho, eu tô. Não quero lhe falar, meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também José, a gente adorou a poesia, rendeu, viu? Aquela poesia que você escolheu, rendeu o diálogo aqui. Eu também queria saber se falta alguém em relação ao desenho. Eu tô terminando meu poema. Ah, ela fez um livro. Me respeite, Daiane, tem só 6 estrofes. Ora, 6... Maria. 6... Como é? Esqueci agora. 6 paragrafinhos, vou falar assim. É bom a gente apresentar a gente apresentar o que fez, né? Cada um apresentar o seu e termina com Vivian, com o poema dela. Ô, Aparecida Melo, se você não tivesse ocupada, você podia fazer um também, né? Assim, simplesinho, que nem Vivian, de 6 estrofes, que a Aparecida Melo é a agenda dos cordéis. Dai, tem como você transmitir aí os desenhos? Tem sim. Tem certo. Sim. Quer que eu transmita agora? Eu queria explicar o meu. Pronto. Você enviou no grupo, querida? Sim, já enviei lá. Vou pegar lá. A Aparecida Melo perdeu a música de Paulo Freire que eu botei? Acredito não. Sim, o de Érica, né? Érica Elaine. Quem é Érica Elaine? Eita, Érica, você desenha bem, viu? Queria desenhar, não sei desenhar, não. Isso porque eu nem me esforcei para desenhar. Muito bem. Não foi nem meu 100% ainda. Humilhe mais um pouquinho, viu? Pode humilhar. Tô brincando, gente, é prática, que isso. Não tinha nada para fazer, eu desenhava. Eu nunca gostei de desenhar, acredita? Eu roubei um lápis da escola para desenhar, Dai, que eu gostava da cor. Acredita que eu desenhei um negocinho tão bonito com esse lápis para mandar pro TV Cultura, pro Quintal da Cultura? E eu não sei se chegou ou não. Meu, como Pois é, eu pedi para minha mãe, manda esse desenho aqui pro Quintal da Cultura. Eu não sei se foi ou não. Amiga, eu vou botar aqui na tela, você pode falar, viu? Érica, e depois eu vou colocando os outros. Aí vocês vão falando. Maria, faça um poemazinho, Maria, pra gente encerrar. Maria Melo, faça, mulherzinha, faça.
De acordo com o livro. Ah, obrigada. Mas curtinho mesmo, não precisa ser longo, não. Porque eu sei que a senhora gosta de escrever uns livros por dia, mas é coisa curta. Só um minuto, agora que eu tirar esse negócio do meio aqui do desenho. Peraí, só um minuto. Tá dando certo? Vocês estão visualizando bem? Sim. Gente, nesse desenho de hoje, eu trouxe como, né, esqueci a palavra. Um exemplo para dialogar com o texto. Eu coloquei um sol, um menininho brasileiro, que dá para ver pela camisa dele, que é do Brasil, ele não é bolsonarista, ele é brasileiro, tá bom? Pessoas, silhuetas, né, silhuetas com guarda-chuva se protegendo do sol. Eu ia desenhar, não ia desenhar, escrever, educação libertadora, no salzinho, só que como eu estava com lápis tinta, eu estraguei tudo porque eu errei a letra. Mas eu coloquei aí, ó, as pessoazinhas, as silhuetas que estão de guarda-chuva, né, de sombrinha, estão se protegendo da educação libertadora, que são a ignorância, o capitalismo, que citou também no livrinho, e o viralatismo, que foi citado aqui também. Sobre do que vem de fora seria melhor. A educação libertadora aqui do Brasil não funcionaria, porque é um problema que a gente tem e eles vão arranjar uma solução para um problema que a gente não tem. O menininho está se beneficiando desse sol, porque é uma vitamina, a vitamina é muito bom, vitamina do sol, S, e que é a libertação, né, da educação. Assim também não. Educação libertadora. Olha aí, que ele está sorrindo, está todo alegre, se beneficiando do solzinho, muito bom. E o pessoal todo ignorando ali e tal. Foi isso. E eu aqui tentando captar o sorriso de Celeste para pegar no print. Aí na hora que eu ia, eu vou tirar a foto que Celeste está com um sorriso, o negócio pega mesmo na telinha dela. Ei, Érica, parabéns. Muito linda a sua interpretação. Você arrasou, viu? Não sei como é que você botou tanto negócio aqui junto. Menina do céu. Foi um texto nessa imagem, né? Até porque toda imagem é um texto. Agora vamos para a próxima. Celeste, a sua é aquela imagem com o computador ou você enviou uma imagem separada também? Eu enviei uma que está mais nítida. Vou pegar a outra, então, para pegar com o computador. Eu vou ter pouquinho. Achei, Celeste. Ficou lindo. Vocês desenham bem, né? Faz tempo que eu desenho só no grupo de estudo mesmo para me fazer desenhar. Eu não sou boa de desenhar, não. Nem no grupo de estudo. Que é isso, Dai? Não gosto de desenhar. Qual expressão é linda. Celeste, você tá falando porque eu não tô escutando, não? Sim, deixa eu dizer. Tava não. Bem, como vocês podem ver, eu representei duas mãos. Não necessariamente precisa ser de uma mesma pessoa, pode ser
mãos diferentes. Aí o meu pensamento foi, primeiro eu tinha feito só A Rosa dos Ventos, mas depois eu pensei, acho que dá para encaixar um livro aí. Aí encaixei um livro. Vocês podem perceber que o leste e o oeste ficam como se fosse uma escrita e o norte e o sul fosse um lápis. Aí, e esse livro, no sentido de como a gente já vinha abordando aqui, de progresso, de sistema, de tentar mudar a realidade, que o estudo é algo primordial na sociedade, então eu imaginei isso, como o norte, mas não só como o norte, como o leste, como o oeste, como o sul, tentando abarcar todas as localidades, todas as regiões que a gente tem, né, as diferenças, essas questões. Aí do outro eu fiz uma árvore, porque para mim ela é o principal simbolismo assim, de como eu posso dizer, de vida mesmo, de fases da vida, de conquistas, de ocupar espaço. Aí eu coloquei umas casinhas atrás para simbolizar as nossas estruturas, né, sociais. E elas se encontram justamente porque uma a outra fazem com que a gente consiga ter as conquistas. E é isso. Agora sorri para tirar uma foto. Aê, deu certo. Ai, gente, que lindo o desenho de vocês. Parabéns, Celeste. Essa mão dela é bonita, né? Toda torta. Não sei desenhar a mão, não. Eu passei a tinta para tentar consertar os erros. Vamos ver de quem é o próximo. Se eu fosse desenhar uma mão, você ia ver o cara de tristeza. Karine. Eu asmei. Karine, o seu é esse primeiro que você enviou, né? Os palitinhos. Os palitinhos, Karine, é igual a mim. Karine, eu só sei desenhar isso aqui, Karine. Desde criança eu só desenho isso também. Eu também. Se o que eu desenho mais bonitinho é quando eu vou fazer uma flor. Eu fiz meu desenho, aí Érica botou aí o dela, eu, vixe Maria. Eu tava até procurando uma figura para representar, porque meu desenho é de fazer vergonha. É nada, mulher. Porque é assim mesmo. A gente não é que nem elas, né? Fazer o quê? Tô só tentando botar a imagem grande, que é querendo ficar do jeito que ficou a outra. Por quê, filha? Ai, consegui. Quando eu compartilhar, tu pode falar, que eu vou me calar aqui. Pronto. Eu tentei fazer como se fosse uma linha do tempo, né? Já que no texto ele traz educação como ato de produção e de reconstrução de saber, educação como prática de liberdade e educação comunitária e participativa, né? Eu trouxe aí um pouco da evolução da educação, desde a época da educação lá da palmatória nas escolas, e também um pouco da educação tradicional que nós temos hoje. Será que esse tipo de educação realmente é o ideal? E também eu trouxe aí uma comparação, né? Tentei fazer aí a bandeira do Brasil com a bandeira da União Europeia. Será que realmente todas essas nossas práticas, seja de educação ou não, comparações também com outras comunidades, outras vivências, outros países, será que isso realmente faz sentido, faz bem para o desenvolvimento do Brasil e das crianças, dos jovens, dos adolescentes? Por que não pensar mais e olhar mais para a cultura do nosso Brasil, das nossas regiões, né, dos nossos estados, né? Cada estado tem sua própria cultura, região Nordeste, as regiões também, né, Norte, Nordeste, Sul, né? Então, por que não a gente pensar um pouco mais nelas e tentar uma forma de educação baseada nessas vivências, né, dos jovens, na realidade de cada setor do Brasil, né, tendo que o Brasil é um país continental.
E aí eu trouxe umas criancinhas felizes, né, como uma forma de uma educação mais participativa da comunidade também. E foi isso aí. Oh, que bonitinho, os bonequinhos felizes, oh. Parabéns, Karine, ficou lindo. Lindo para o nosso olhar, né? Que a gente não é, assim, expert na arte, né? Mas tudo bem, faz parte. Nada. Nada, que é isso, mulher. Desenho raiz. Não é não, Karine? Vou compartilhar o próximo de Daiane. Deixa eu ver se eu acho de Daiane. Menina, é coisa que é aberta nesse meu computador. E às vezes, quando eu vou fechar esse notebook de noite, eu só faço baixar ele. Tchau, assim, bom. Laia, laia. Depois do de Anaísa. Aí depois do de Anaísa e do de Daiane. Tem mais algum? Tem? Algum desenho? Sim. Acho que vou olhar. Pelo que eu vi lá, eu só vi o de Anaísa e o meu. Não sei se José Ana, Maria Melana, Cecília vão querer compartilhar. Acho que o restante. Sim, aí vive. Não, vai ser só o Pardel. Vou compartilhar, não. Perfeito, Maria. Perfeito, perfeito. O de Vivian também vai ser uma poesiazinha. Pronto. Eu estava aqui escutando a música de Paulo Freire, né? E desenhando. Aí, desenhando assim, não desenhar a mão no papel, como vocês, mas no Canva, que é onde eu consigo me expressar melhor, porque a tecnologia ajuda a melhorar a imagem. Aí eu pensei, né, no Paulo Freire, que foi o personagem principal do estudo, né, que mais uma vez semana passada e essa semana a gente teve como personagem principal do estudo as teorias freirianas, porque por mais que o nosso estudo ele seja sempre em bases freirianas, né, mas às vezes a gente foca em outras coisas, a colonialidade, a educação integral, e nesses últimos 2 encontros foi a pedagogia freiriana, né, foco mesmo em Paulo Freire, então parabéns aí às meninas. E aí eu coloquei o Paulo Freire, a representação do sertão, do Nordeste, né? Que a gente falou muito sobre território, sobre educação popular, sobre cultura, sobre conhecimento, saber, aprendizagem do estudante, com foco no local, né? Então eu peguei aí a nossa região, o nosso local, o nosso Nordeste, essa estrada, eu acho que muitos quando olham se lembram de algo da sua infância, né? Que a gente viveu aí por essas estradas da vida. Os bonecos dançando, porque o nordestino, ele sofre, mas ele é feliz. É igual aquela adivinhação de Harry Potter, né? Que a mulher faz para Harry Potter na bola de cristal. Ela faz, você vai sofrer, mas você vai ser feliz por isso. Aí, também a questão da música que a gente estava escutando, né? Que tinha lá o dançar do bêbado equilibrista na corda bamba, né? Que aí, assim, esse dançar do bêbado equilibrista na corda bamba relata bem o sofrimento nordestino e a luta por essa ascensão, por essa mudança do subalternizado, né? A gente está sempre dançando na corda bamba e a gente está bêbado ainda por cima, que é para poder ficar mais equilibrado. E aí eu coloquei meu nome, né? Coloquei a representação da educação como esperança, né? Vou aprender a escrever, representado pelo caderno e pelo... Mari, lembro sim as estradas que a gente passou nas infâncias, né? A pessoa escrevendo, né? E aí eu coloquei a data de hoje, a hora que eu terminei o desenho e o nosso lindo e maravilhoso. Nos segue lá no Instagram, viu, gente? @gpif.oficial.
E de quem é essa lindeza? É meu. O meu eu fiz no Canva também, e de uma certa forma ele dialoga com o de Daiane e de Karine. Eu coloquei aí que a educação brasileira ela deve ser voltada para os métodos, os teóricos e as categorias analíticas brasileiras, e não se basear nos métodos exteriores, que na maioria das vezes não cabem à nossa realidade, né? E aí eu coloquei algumas palavrinhas soltas a partir da imagem do Brasil, que foram postas no texto, que é cultura popular, amorosidade, rigor brasileiro, Paulo Freire, ler, transformar, conhecer, comunicar, diálogo e liberdade. Menina, que lindo, parabéns. Eu adoro esse ato de pegar palavras. Maria Meli está aqui toda feliz no chat, né? Dizendo que adorou, né? Citando a essência da criatividade e a questão do planetário, né? Que foi uma categoria também trazida no texto. Realmente muito encantadora, a imagem diz muita coisa. E eu gosto muito da arte de ler um texto pelas palavras. Assim, como assim? Não é claro que todo texto tem palavras, mas tipo assim, pelas palavras soltas, destacadas, sabe? Tipo, quando a gente vai fazer a análise de Bardin, quando eu comecei a fazer a análise de Bardin, eu aprendi a separar categorias. E aí, a partir dessas categorias, eu visualizo toda a ideia do texto. Então, gente, eu acho isso tão lindo. Eu aprendi isso com a professora Maria Aparecida, né? Através dos estudos do GPIF. Eu me lembro que nas primeiras aulas que eu assistia com a professora Aparecida, ela fazia tipo um mapa, né? Ela fazia a aula dela baseada em um mapa através de palavras-chave. Inclusive, ela ficava... E a próxima palavra vai ser qual? Menina, a minha turma ficava, ai meu Deus, se alguém adivinha essa palavra, pelo amor de Deus, alguém adivinha. Que a gente passava hora, um tempão, tentando descobrir a palavra, e a Aparecida só passava adiante quando a gente descobrisse qual era a palavra que ela queria que a gente dissesse. Menino, mas a gente ria, nessa sala de aula. Aí tinha aqueles mais resenheiros que ficavam chutando as palavras, a gente fazia, na hora que essa pessoa diga logo uma palavra que a gente não aguenta mais essa palavra. Não descobriu ainda. Aí a Aparecida fazia, não é essa palavra, não. E aí... a Aparecida, você descobrindo esses segredos que a gente conversava, né? A gente ficava doido que descobrisse qual era a palavra, mas assim, eu ficava encantada. Eu ficava pensando, eu queria um dia conseguir dar uma aula assim, sabe? Tipo assim, dominar aquele conteúdo para eu transformar todo aquele conteúdo em palavras. Como a Maísa fez aqui, né? De forma muito linda. E com esse fundo planetário, né, que traz toda a visão que a gente também dialogou aqui, sobre a universalização do conhecimento. Então, assim, eu fico encantada por essa questão, assim, de sintetizar tudo em palavras, é muito lindo. E aí, Érica, eu posso passar para a Vivian ler o poema dela e Maria Meli encerra? Gente, eu queria agradecer pelos desenhos e colagens no Canva, ficaram muito legais. E eu consegui entender direitinho do que estavam querendo passar. Achei muito legal sobre isso. E eu tá fazendo a primeira... Esqueci o nome agora. Apresentação de texto, mediação. Não, é outra coisa. Metodologia? Sim, metodologia. Obrigada. Tava fazendo a metodologia assim, achei bem legal. Só não tá tão legal assim porque tá virtual. Mas eu espero que a greve acabe. Então, senhorita Vivian e Maria Melo, podem apresentar os poemas, viu? Hoje nasce uma professora, Érica Soares. Maria, você quer começar ou eu começo? Princesa, pode ser você, minha amada. Gente, eu fiz um poema, porque minha habilidade com desenho é pouco e ruim, ou seja, nada. Nem boneco de palito eu sei fazer direito. Aí eu fiz um poema. Sou bom em poema? Mais ou menos. Não sou boa, mas eu tô tentando. Não coloquei título, esqueci, mas pode ser o título do texto.
Vou começar. De fora, muitos achados. De dentro, apenas defeitos. Estamos falando da sociedade, que não valoriza as culturas dos sujeitos. Na educação, apenas métodos internacionais. Paulo Freire sendo deixado de lado. Porém, a realidade não é a mesma, deixando os estudantes perdidos, em constante colapso. A partir de Paulo Freire, devemos a autonomia de cada um respeitar. A partir dos círculos de cultura, valorizamos a criticidade e o esperançar. Em sociedade, não devemos apenas existir, mas com nossas lutas, pensar o melhor desenvolvimento, trilhado a partir dos cidadãos críticos, conscientes da realidade social e recheados de conhecimento. Vamos juntas nessa luta, incentivando o protagonismo estudantil, a partir do conhecimento freiriano, democratizando a educação no Brasil. Uhul! Nasce uma poetisa! Amiga, põe lá no grupo, por gentileza, viu, depois? Vai, Maria, agora é você. A poetisa profissional, né, Vivian, agora? Vai dar uma tapa assim na minha cara. Não, Vivian, mas ficou lindo, viu? Muito, muito bonita mesmo. Super, tá excelente. Tá de profissional também. Porque eu gosto de brincar. Meninas, vocês me escutam? Pronto, gente. Eu quero parabenizar vocês, certo? Pelo esse processo de autogestão, e é para isso que serve o professor, para ser um coordenador, né? E aí é bonito de ver o acompanhamento, o envolvimento e o desenvolvimento de vocês, e a criatividade que vocês ousam, né, em fazer esse movimento, como o Bíblia bem falou, se fosse presencial, teríamos aí o aconchego, né? Nosso aconchego humano. Mas está lindo, é encantador. Ai, eu ia espirrar. É encantador ver o processo de engajamento de vocês, né? E para culminar esse lindo dia, eu fiz aqui meio às pressas uma poesia, né? Então eu digo o seguinte: olá, minha gente amiga, vamos hoje trabalhar a arte do aprender que deve movimentar a essência do saber com Freire a operar. Categorias importantes com Freire a aprofundar os saberes inerentes para a arte do libertar, ações engajantes para o sujeito emancipar. Vamos, então, estudar Freire e a sua pedagogia no processo formativo, sua prática com maestria, necessário criativo, a praxis com autonomia. Hoje, neste momento, vamos, então, esperançar na prática da formação pela arte de educar, e assim a educação tende a nos transformar. Agradecemos aos presentes na arte do desenhar, com a sistematização da arte do estudar, e assim a formação é plural e singular. Então, meninas, gratidão e meus parabéns, e hoje, assim como os demais, né, encontro foi formidável. Parabéns, parabéns mesmo, sobretudo ao processo da autogestão. Pronto, gente, vamos encerrando, né, por aqui. Agradeço também, eu peço desculpas pela demora, porque eu fiz uma gravação de tela enquanto Maria estava falando, aí eu fui salvar a gravação para não perder, porque depois eu procuro não sei mais onde anda. Aí, por isso. Mas muito obrigada, viu, a cada um e a cada um. Obrigado, Vivian, que está aqui na articulação, né, mais celeste, de coorganização, e foi quem iniciaram a gravação, né, dessa maravilhosa live. Obrigada a Érica, que hoje ela disse que se sente, a partir de hoje, uma professora, né, Érica? E Vivian, poetisa. E as meninas são tudo desenhistas.
Então, parabéns, meninas, e até o estudo da próxima semana. Lembrando, né, que a gente tem o último mês, né, de estudo nesse semestre. Né? O semestre está perto de encerrar. Final de junho, a gente vai fazer nosso último encontro de estudo, na última semana de junho, porque a primeira semana de julho a gente tem evento, né? A gente tem confraternização, e depois disso, férias merecidas. Então, só para ir avisando. José disse que há controvérsias. Só para ir avisando, né? Que a gente só tem mais 3 semanas aí de estudo. Quer dizer, 2, né, gente? Só 2, eu acho. Ou 2 ou 3. Então, vamos aproveitar, matar as saudades, né? E, meninas, por favor, quando a gente for para o próximo semestre, vocês voltem tudinho, viu? Ninguém sai do GP. Né? Que eu vou buscar vocês na casa de vocês. Tchau, gente. Até semana que vem. Um abraço. Obrigada, Maria, pela sua presença autêntica. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Gratidão. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, boa noite.